E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa resolução de exercícios aqui. Se você está vendo esse vídeo, você já deve ter lido o material no livro, né? Conforme as instruções que eu deixei no Classroom. Agora eu vou resolver 2 exercícios com vocês aqui para ajudar na hora de vocês fazerem sozinhos depois, né? Então a gente vai resolver aqui, ó, exercícios 4 e 5 da sessão de exercícios aí de exercícios fundamentais, né? Então, começando com o exercício 4, ele diz aí: galho e rubídio são 2 metais visualmente muito parecidos e apresentam as seguintes propriedades físicas. Aí ele dá os 2 metais, temperatura de fusão aqui, em graus Celsius, de ebulição e densidade. Aí ele diz: considerando esses dados, responda as questões. Qual o estado físico dos 2 metais em um dia com temperatura de 25 graus? Então é bastante simples isso daqui. O que você precisa lembrar é que se a temperatura for menor do que a de fusão, ele vai estar em estado sólido. Se for entre a de fusão e a ebulição, líquido. Maior do que a de ebulição, vai ser gás. Então, o galho a 25 graus Celsius, você pode ver que ele está abaixo da temperatura de fusão. Então, ele vai estar no estado sólido. Aqui na direita eu vou escrevendo as respostas dos exercícios. Já o rubídio, a 25 graus, também está abaixo da temperatura de fusão, na verdade, então também está sólido. Colocando as respostas aqui. Tranquilo isso daí? Item B, ele fala: qual o estado físico dos 2 metais em um deserto onde a temperatura chega a 45 graus? Agora, 45 graus, para o galho, você vê que já está entre a temperatura de fusão e a de ebulição. Quer dizer que agora o galho vai estar líquido. E para o rubídio? 45 também está entre essas duas, né? Então, também será líquido. Bem simples aí, né? O item C, ele fala: como você identificaria esses metais sem dispor de nenhum equipamento em um dia com temperatura de 25 graus? Então lembra que lá no começo do enunciado, ó, ele fala que são 2 metais visualmente muito parecidos. Então como você distinguiria uma peça de galho de uma de rubídio, sem nenhum equipamento de laboratório, né? Nem uma balança? Você poderia, por exemplo, segurar ele na mão, né? Você sabe que a temperatura corporal é de aproximadamente 36 graus, que seria o suficiente para você derreter um pedaço de galho, mas não um de rubídio. Então, se você tiver um pedaço dos 2 metais, segura os 2 na mão, o que derreter vai ser o galho. Beleza? Eu acho que esse é o jeito mais fácil sem um equipamento aí. Então, tá aí a resposta. Beleza. Agora vamos para o exercício 5. Ele diz: observe os gráficos ao lado que mostram as mudanças de estado físico da substância pura chumbo quando submetida a aquecimento 1 e resfriamento 2. Então, ele deu 2 curvas aqui. A curva 1 é de aquecimento e a curva 2 é de resfriamento. Os exercícios A até o G aqui são referentes ao primeiro gráfico, então a gente vai começar por eles. Então, no aquecimento, ele quer saber qual que é a temperatura de fusão. A temperatura de fusão, lembra quando a gente está olhando o diagrama de fases? Quando se inicia o primeiro patamar aqui, né? Então, acompanhando aqui a curva no diagrama de fases. Ela começa no sólido aqui, né? O tempo vai passando, você está esquentando esse material. E aí você analisa o que vai acontecer com a temperatura, né? Durante esse intervalo. Então vai aquecendo aqui, tempo de aquecimento, vai andando para a direita. E a temperatura, ó, vai subindo. Quando chega nesse primeiro patamar, é a temperatura de fusão. Então você pode ver aqui, ó, 328 é a temperatura de fusão. Aqui do tempo 10 ao 20 minutos,
você pode ver que a temperatura não muda, porque ainda está acontecendo a fusão do material. Aqui você está no estado líquido, né, nessa segunda parte inclinada. Segundo patamar, ebulição. Então aqui você pode ver que 1620 é a temperatura de ebulição do chumbo. Tudo bem? Então, primeiro item, temperatura de fusão, 328 graus Celsius. Não esquece da unidade. Eu estou sem o atalho aqui da bolinha do grau, então escrevi por extenso mesmo. No caderno de vocês, vocês podem fazer só a bolinha mesmo. Item B, temperatura de ebulição. Como a gente viu, está aqui, né? 1620 graus Celsius. Item C, o estado físico aos 5 minutos. Então, 5 minutos de aquecimento, você pode ver que está nessa primeira inclinação ainda, né? Não chegou no patamar da fusão. Então, se está nesse primeiro trecho aqui da curva, o estado que a gente tem é sólido, né? Sólido. D. Estado físico aos 15 minutos. 15 minutos ele está bem aqui no meio do patamar. Então, lembra os estados físicos que a gente tem nesse patamar? São sólido e líquido, né? A gente tem os dois estados. Então, sólido e líquido. Tudo bem? Item E. O estado físico aos 30 minutos. 30 minutos ele está nessa parte inclinada aqui, né? Que é líquido. F. O estado físico aos 40. Aí é o mesmo papo do item C, né? Do item D, aliás. Você está no patamar, então você vai ter os dois estados. Você vai ter o líquido e o gasoso. Tudo bem? Isso a gente discutiu com bastante detalhe na aula, o livro explica bem também, mas se tiver alguma dúvida pode me escrever. E o item G, o estado físico aos 55 minutos. 55 você já terminou esse segundo patamar aqui, né? Então você só vai ter gás. Tranquilo isso daí, né? Aí os itens A e B da parte 2 são durante o resfriamento. Então, é o mesmo gráfico anterior, só que de trás para frente, né? Você começa aqui no gás, aí condensa, nesse primeiro patamar você vai ter gás mais líquido, depois aqui só líquido, aqui líquido sólido e aqui só sólido. Tudo bem? Então, seria um tempo de resfriamento aqui no eixo X do gráfico, ao invés de aquecimento. O item A ele fala a temperatura de liquefação, né? Que é a mesma coisa que condensação, lembre-se disso. 1620. Então, 1620 graus Celsius. Temperatura de condensação ou liquefação é a mesma temperatura que a de ebulição, né? Você pode ver aqui no gráfico. É a temperatura onde os estados mudam, né? De líquido para gás ou de gás para líquido, né? Você fazer o caminho de ida ou de volta não vai mudar a temperatura. E o item B, a temperatura de solidificação. Então, 328 graus Celsius. Mesma história. Graus Celsius. Beleza aí, pessoal? Então tá aí a resposta dos dois exercícios, né? Acho que dá para vocês estudarem bem com o que o livro disponibiliza de informação aí. Tem as anotações no caderno também. E se tiver dúvida, me escreve e-mail, beleza? Esse daqui é o meu e-mail, pode escrever lá. Ou a gente pode se conversar pelo Classroom também. Beleza? Então, falou, bons estudos!